Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à casa. Convido a todos a fecharem os olhos. Vamos agradecer por mais uma semana que se encerra e outra que se inicia. Vamos silenciar nossos pensamentos, esquecer por um momento nossas obrigações, nossas preocupações e vamos focar eles apenas na preleção, nos bons pensamentos, para que possamos refletir bem e aplicar isso à nossa semana também. Vamos agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui no centro, mais uma oportunidade de ouvir boas palavras e mais uma oportunidade de aprender. E para finalizar, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom dia, gente. Continuando aqui os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo de hoje é o 22, cujo título é Não Separar o que Deus Juntou. E o capítulo é aberto por Allan Kardec com uma citação do Evangelho de Mateus, capítulo 19, que conta mais ou menos o seguinte: Jesus, fazendo suas pregações, saía de Cafarnaum, descendo para Galiléia. E aí diz o texto, que nesse momento chegaram a ele os fariseus, tentando-o e dizendo: é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Jesus respondendo lhes disse: não tendes lido que quem criou o homem, desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse: por isso, deixará o homem pai e mãe, e ajuntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Logo não separe o homem o que Deus ajuntou. Replicaram-lhe eles: pois por que mandou Moisés dar ao homem a sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Respondeu-lhe Jesus: porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa de adultério, e se casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou, também comete adultério. Então, a partir desse texto, Kardec começa a fazer uma análise a partir da instituição do casamento. Porque o ensinamento do Cristo que está destacado aqui se deu dentro desse contexto. A questão da indissolubilidade do casamento. Mas aí ele faz uma retrospectiva da evolução desse instituto. Porque, na verdade, como surgiu o casamento e por que finalidade surgiu o casamento? Por que a gente tem hoje esse instituto? Aqui a gente está falando de 2000 anos atrás. O casamento como instituição tinha em torno de 4.000 anos, segundo os estudos antropológicos mais recentes. 4.000 anos como instituição. Mas ele não tinha nenhuma finalidade, não tinha nenhuma natureza, vínculo religioso. O casamento não surgiu com essa proposta. O casamento era a oficialização de um contrato. Era um acordo de vontades. E tinha uma finalidade única, que era a de resguardar patrimônio.
através de uma linhagem direta, biológica direta. Quando a gente fala de casamento, as primeiras noções que a gente tem que levam a esse conceito, as pré-sociedades, antes das sociedades agrárias, né, eles não tinham a noção que existia hoje. O conceito de família, aliás, nem existia o termo família. Existia aquilo que mais, a gente, se fosse usar algum conceito de hoje, seria o de clã. Mas eram grupos que se uniam, homens, mulheres, crianças, entende? As mulheres se relacionavam-se com quaisquer dos homens desse grupo, e essas crianças cresciam juntas, enfim, não existia o vínculo biológico, o vínculo de sangue. Essa ideia do vínculo de sangue surgiu em Roma, como base da família. A família servia, então, e o casamento fazia materializar, né, essa estrutura a partir da descendência da linhagem sanguínea, biológica. Isso que legitimava os herdeiros a assumirem o patrimônio que já existia dos seus pais, dos seus antecedentes, e mantê-los. Então, a ideia era essa, em base. Quando Moisés estabelece as suas leis para regulamentar aquela sociedade judaica recém-liberta da escravidão do Egito, né, as leis mosaicas que vigem até hoje. Então ele se baseia em Gênesis, o livro de Gênesis, que foi ele que escreveu. É escrito por Moisés, dentro do Pentateuco. E dentre essas regras, essa que Jesus destaca. É dito que você vai deixar seu pai e sua mãe se juntar com a sua mulher e formar a sua família. Entende? Cristalizando a ideia da base da sociedade a partir da família. Então começa por aí. Contextualizando esse ensinamento, a gente tem que compreender a partir dessa perspectiva, que era a que vigia na época. A família tinha uma finalidade muito específica, que era de cimentar a base da sociedade. Porque ela estabilizava as relações jurídicas, civis, dentro dessa sociedade. Várias questões que repercutiam no âmbito social se resolviam por meio da família e dos efeitos que a constituição dessa família irradiava. Mas Jesus, como ele mesmo falou, ele não vinha derrubar a lei, ele vinha fazer completá-la. Ele acrescenta uma pitada nessa perspectiva, que faz muita diferença. Porque para ele, a família deve ser constituída assim. Inclusive, a questão do divórcio, né, que também entra aqui em paralelo nessa história, nessa passagem, né, é rechaçada por Jesus. Porque ele se reporta ao cimento necessário para estabelecer essa relação, que seria o amor. E a partir do amor que ele conclui, aquilo que Deus juntou, então isso não pode o homem separar. Mas Deus não é um árbitro que junta ninguém. Deus não vai em nenhuma igreja chancelar casamentos. Ele não determina nenhum decreto estabelecendo que fulano deve se casar com ciclano, etc. e tal. O que age por Deus são suas leis. Isso é algo que o Espiritismo nos deixa muito claro para entender. Deus não vai realizar nada em nossas existências. Deus cria. Deus é a ordem e o crescimento e a criação do universo. O que realiza em nossas vidas são as leis divinas que incidem. E elas se aplicam, não tem como a gente escapar delas. E uma delas, a mais importante de todas, é a lei do amor. Então, a partir dessa lei que Deus nos une. Mas, aliás, Jesus também reporta isso, quando falam das cartas de repúdio, que seria a carta de divórcio hoje em dia, né, se a gente fosse fazer equiparação. Jesus concorda, hoje é assim.
Não era assim no princípio, mas hoje é. A sociedade se organizou dessa forma. Hoje é assim. E por que ele diz isso? Porque ele tinha plena consciência de que as uniões, as famílias que existiam à época, salvo raríssimas exceções, eram unidas por quaisquer motivos, exceto o amor. O interesse material era preponderante. Isso vale até hoje. Isso ainda a gente observa em grande parte hoje. As nossas relações familiares, as relações interpessoais, elas se estabelecem ainda na grande maioria por interesses outros que não o amor. Agora a gente pode acrescentar, talvez, algo que não existia na época, mas hoje a gente pode acrescentar dentro dessa salada de equívocos uma má interpretação do que seja amor, porque a gente confunde amor com paixão. Então muitas vezes a pessoa se casa por paixão achando que está casando por amor, mas não é. A paixão também não deixa de ser um interesse material. Não é amor. Aí se esgarça. Essa relação se esgarça porque está baseada em um elemento temporário. Todo elemento material, ele é temporário, tem duração temporária. O dinheiro acaba, a beleza do corpo se esvai com o tempo. Aquela agradabilidade da convivência, né? Nos primeiros encontros do namoro, é todo mundo simpático, é tudo bonito, tudo é engraçado. Isso daí, quando não está dentro de uma base amorosa, isso daí vira um incômodo depois. Depois de a pessoa ficar 5 anos ouvindo as mesmas piadinhas, vai falar, não aguento mais isso. Não tem amor isso daí. Então as coisas se esgarçam. E a gente, obviamente, não vai conseguir conviver, levar uma existência saudável, equilibrada, dentro de uma circunstância dessa. Daí os institutos que a lei nos oferece. Hoje nós temos o divórcio, que extingue plenamente o casamento. Então a pessoa pode se divorciar. E aí se remete a essa passagem, mas eu não posso me divorciar, porque a Bíblia diz que não pode. E em função disso, muitas pessoas vão mantendo relações tóxicas, relações desequilibradas, relações agressivas, por uma má compreensão do texto, achando que ele deve manter, porque a Bíblia manda. Eu não posso. Né? É pecado. Daí porque Kardec entendeu ser necessário tratar desse tema, num capítulo específico. Era um problema que já existia lá no século XIX, né? Só que naquela época não existiam leis de divórcio. A separação era muito mais complexa e muito mais restrita. Mesmo no Brasil, né? O divórcio legal, ele existiu, ele foi trazido em 1977. Antes disso não existia divórcio. Pode separar, existia o desquite, né? A figura do desquite. Mas ele limitava muito o porvir do indivíduo desquitado. Ele não tinha a capacidade, a amplitude de sua atuação, né? Civil, né? As coisas da lei, as coisas civis que existiam, as relações civis, era limitado. Inclusive para se relacionar com outra pessoa. Afinal de contas, o casamento na igreja não era possível para alguém desquitado. Podia casar de novo. E para a lei civil também tinha efeitos, questão patrimonial, questão de sucessão, de herdeira, essas coisas também afetavam. Então só em 77 que isso se resolveu aqui. É muito recente, muito recente. Mas essa discussão já existia. Kardec vem trazer isso para fazer com que entenda-se dois pontos específicos. Primeiro, a questão do não separeis o que Deus juntou. O que Deus junta? O que é unido por Deus? Que não é Deus, mas por suas leis. É aquilo que é feito com base no amor. É a única coisa que une é o amor. Não existe outro elemento nas leis naturais que vai unir. Tem o magnetismo, mas o magnetismo se aplica principalmente com itens inanimados.
O ímã vai atrair o ferro. Não existe um ímã pessoal para atrair pessoas. Muito embora tem muita gente que acredite nesses cartazes do poste aí que a pessoa faz amarração e traz o ente amado em 3 dias, isso não é uma questão muito... Recomendo não ir atrás disso. É perda de dinheiro. Então não existe outro elemento que vá unir pessoas senão o amor. E não só no meio da família, no núcleo familiar, na relação entre 2 pessoas, entre 2 seres, né? Mas em todas as outras interações humanas. Os nossos amigos, né? Amigos sinceros, aqueles com quais a gente lida, seja em função da profissão, seja em função de uma vocação, de uma devoção, né? Pessoas que lidam com moradores em condição de rua, ou com pessoas portadoras de doenças graves que não têm condições de se tratar numa rede médica oficial, e vão cuidar dessas pessoas, abandonam a sua vida e decidem dedicar-se a cuidar dessas pessoas. Isso só vai funcionar se for por amor. Amor às pessoas. É aquele amor que Jesus demonstrava no seu dia a dia. O tal do amor ágape, né? Que o católico distingue, né, os 3 tipos de amor. O ágape, o total, aquele que é acima do interesse, aquele que é irrestrito. Então, só esse amor único. Então, a partir daí, então começa aqui. O que Deus juntou é o que está unido pelo amor. E se está unido pelo amor, não vai separar. Quem se une por amor, não separa porque o amor não acaba. Ninguém perde o amor. Ninguém perde. Eu deixei de amar. Isso não existe. Aliás, esse é um bom ponto para a gente identificar, no caso das relações, né, se a nossa relação está fundada no amor ou na paixão, vamos dizer assim. Porque se acabou, não era amor, é paixão. Se aquilo que você sente quando olha para o companheiro ou para a companheira mudou ao longo do tempo, está mudando, então não é amor, é paixão. Entende? É o elemento de identificação, de distinção. O amor não acaba. Ele só se amplia. Então não se separa por conta. Por isso que Jesus vem falar, não separe o homem que Deus juntou. A separação é de elementos externos. Aqui nesse caso, e só por elementos externos isso poderia acontecer. Algum terceiro que vai lá, por N razões, se intrometer para separar aqueles 2 que estão unidos pela lei do amor. A gente lembra de Romeu e Julieta, né? Uma história que, claro, a gente pode tirar o casal apaixonado, o casal enamorado, que vai ser afetado, essa união vai ser afetada por um terceiro. Né? Otelo, que era ciumento, e foi lá fazer fofoca, plantar discórdia. Então é desse tipo de ação que está se tratando aqui, o terceiro. Por quê? E aí entra o segundo ponto que Kardec vem destacar. Porque se essa separação, ela brota do seio dessa relação, de um dos seus integrantes, então você não está separando nada que está unido, porque nunca esteve unido. Então aqui não há nenhum problema perante o mandamento que Jesus veio explicar nessa passagem. Não há nenhum problema. Se essa separação brota do meio da relação, de um dos 2 cônjuges, dos nubentes ou dos companheiros que seja, então já não havia união. E se não havia união, não há ilicitude em que se separe, algo que nunca esteve de fato juntado. Isso Kardec faz questão de deixar bem claro nesse capítulo, para que as pessoas entendam. Até porque isso é algo que afeta a continuidade da nossa existência. Pode afetar de forma muito negativa. Quando uma pessoa ela passa a viver um ambiente agressivo, um ambiente disfuncional, em função de um entendimento errado do que diz os textos bíblicos. Não posso me separar porque Deus não permite, é pecado. Então eu vou aguentar essa vida, porque lá no final eu vou ser recompensado. E aí é uma vida de violência, uma vida de agressão, uma vida de anulação. Não existe isso.
E é isso que Kardec chama atenção para que as pessoas entendam. Já isso no século XIX. Essa violação não existe, porque isso daqui parte de uma má interpretação. Agora, isso é possível de causar um dano para uma existência, para a reencarnação do indivíduo. Uma programação que foi preparada, uma programação que foi desenvolvida para ser executada e gerar um resultado positivo para o espírito, pode ser anulada em função de uma interpretação equivocada do próprio texto bíblico. Aí Kardec vai discorrer. Bom, a união básica divina, de natureza divina, é aquela que é feita pelo amor. Essa união, ela prescinde, ela não exige nenhuma formalidade na Terra. Não precisa ter casamento, não precisa ter certidão, não precisa ter escritura, não precisa ter nada. Basta a sintonia de corações e de sentimento. Ponto. Agora, o casamento como instituição, esse sim, ele exige formalidades, para que ele possa produzir efeitos na sociedade, que é o objetivo do Instituto, produzir efeitos na sociedade. Então, a pessoa se casava, se casa e se casará, enquanto a nossa terra ainda estiver baseada, né, nas leis feitas com esse espírito nosso, né, o espírito de civilização, de mundo, de expiação e provas. O mundo ainda muito materialista, então ainda tem esse viés. Então é necessário fazer esse tipo de legislação para preservar um certo equilíbrio dentro desse enfoque. A pessoa precisa atender os requisitos para se habilitar ao casamento, registro de certidões, registro de escrituras, a questão do nome, tudo isso para manter uma linhagem, para manter a proteção de patrimônio, para manter uma sequência. Enfim, tudo bem, tranquilo. Agora, Kardec pontua, essas leis que disciplinam, né, no aspecto temporal o casamento, elas evoluem. As leis que temos hoje não são as mesmas leis que valiam há 1000 anos. É muito diferente. As questões eram muito mais restritivas há 1000 anos. Há 2000 anos, mais ainda. Então, essas leis evoluem. Quando a gente pensa sobre a questão da indissolubilidade do casamento a partir do ponto de vista legal, é preciso considerar a evolução da lei. É o que Kardec fala aqui, a lei evolui. Analisando por esse aspecto, então é necessário que a pessoa faça essa análise, faça esse exame a partir, tendo em conta essa evolução, que acompanha uma evolução moral da sociedade também. Então, se nos anos 50 uma pessoa desquitada não podia se casar de novo, para evitar problemas, porque daria problemas sucessórios, problemas patrimoniais, problemas de filiação, etc. Hoje pode. A lei permite isso. Hoje, obtendo o divórcio, é possível se casar de novo sem nenhum problema. Casamento religioso, civil. Religioso ainda tem suas arestas, porque é uma questão. Mas mesmo nesse ponto evoluiu, porque a disciplina hoje não exige mais a parte religiosa para fazer valer os efeitos. Né? A pessoa não precisa mais casar no religioso para ter efeito civil. Casa no cartório. Casa perante o juiz de paz. E já está tudo certo em termos legais, em termos de regulamentação social. Está tudo certo. E se isso está sendo feito com base nessas legislações, também a partir delas você pode entender, é possível hoje o divórcio? É. Vai gerar algum dano para a pessoa? Nenhum. Vai se livrar pesos, isso é outra coisa. Então, é um aspecto positivo. Mas não há nenhum dano em relação à legislação vigente. Isso já foi resolvido. E caminha-se de forma cada vez mais progressista nessa questão. Porque até alguns anos, acho que 3, 4 anos atrás, a pessoa obter o divórcio, ela tinha que entrar com uma ação. Precisa contratar advogado. Às vezes a pessoa não tem dinheiro para isso, também era um fator limitante. Hoje não precisa mais de ação, você pode fazer o divórcio direto no cartório. Aí vão questionar, mas isso facilita o esgarçamento das famílias.
Mas isso é uma evolução que afeta a estruturação da sociedade, a base da sociedade que é a família. Bom, não é disso que se trata. E o texto explica isso para a gente. Por quê? Porque uma família unida em laços que se esboroam, ela não está unida. Um casal que se une por uma relação baseada em algo que se esfarela, não está unido. Aqui não há união pelo sentido, pelo aspecto religioso que é tratado aqui, pelo aspecto moral. Não há. E se não há amor nessa união, qual o sentido de mantê-la? Se não para atender interesses, tudo bem. Quantas uniões já nascem desprovidas de nenhum interesse sentimental, senão interesses materiais? Nas dinastias reais, né, isso a gente está tão acostumado a ver, os casamentos por interesses. Casa-se o filho do príncipe tal com a filha do príncipe do outro país, porque é interessante para as dinastias ampliarem os seus alcances em termos de poder, em termos de política, em termos econômicos. Antigamente, os casamentos eram arranjados por dote, vendia-se a filha, né? Já prevendo os efeitos materiais da união. Uniremos as famílias X e Y, e aí criaremos um grande potencial, 2 potenciais formarão algo ainda maior. E os 2 coitados ali que não pagaram o pato, cai de paraquedas ali, não, você vai casar com fulano. Dom Pedro II, né? A gente estava visitando esses dias, casou por interesse, aliás. Ele não casou, né? Ele foi casado por interesse. E ainda tentaram ludibriá-lo, né? Porque mandaram o quadro da consorte para ele, né? Princesa Teresa. Ele disse, olha, não, você vai casar com fulano. Ele não queria, nem sabia quem era. Mas aí, tentaram aliciá-lo. Olha o quadro dela aqui, uma pintura, para que falasse, não, tudo bem, não é feia, é bonita, dá para aguentar, quem sabe a gente consiga. E no fim, a pintura não tinha nada a ver com a pessoa. Então, foi uma das grandes decepções da vida dele, o casamento. Era normal, mas ele já sentiu isso. Almas mais sensíveis sentem que aquilo está errado, que aquilo viola algo íntimo e algo natural do homem, um direito natural do homem. São coisas pontuais. A gente está falando de hábitos do século XIX, do século XVIII, da Idade Média, que ainda se perpetuam hoje. E em função desses hábitos, que são baseados em questões passageiras, temporais, porque são coisas materiais, aí se pretende vinculá-los a um ensinamento dedicado ao espírito imortal. Não tem nada mais incompatível com isso. Casei porque a pessoa era bonita, casei porque tinha dinheiro, casei porque o pai dela me deu emprego, e depois você vai recorrer, não, eu não posso me separar, porque Deus não quer, porque é pecado. A gente está misturando coisas incompatíveis aqui. Então, o que Kardec chama atenção sobre o que Jesus queria que nós entendêssemos é isso. Se a lei que permite o arranjo social das coisas, o cumprimento dessas leis não viola as leis naturais, que são mais amplas, são mais profundas e que têm permanência. Não afeta. Elas funcionam em âmbitos diferentes. Agora, para se falar em indissolubilidade, só se for a partir do amor. O amor é insolúvel. E nesse enfoque, não separar o que Deus juntou é uma advertência para o terceiro, que vai querer meter a colher em algo onde ele não foi chamado. É para o terceiro. Protejam. Proteja aquilo que o amor une da influência negativa de terceiros que possam vir prejudicar. É esse o destinatário do ensinamento.
Por isso que Jesus fez menção lá no final do Testamento e fala assim, não, aquele que casou, aquele que se desquitou e casou de novo, ele comete adultério. E o que casou com a mulher desquitada também comete adultério. Aqui está mostrando a influência dos terceiros em relação àquelas questões do matrimônio. Esse, se meteu em uma relação que estava ligada pelo amor, esse sim, esse é culpado diante desse ensinamento. Mas aí a gente tem que entender, aí vai falar, bom, se não havia amor, então posso me meter. A gente chega lá de oba-oba, lá no final de contas. Você fala, aí nesse caso, a terra é livre, né? Quem chegar primeiro, quem fincar a bandeira primeiro, ganhou o território. Não é assim também que funciona. Aí a gente tem que entender, se não está violando uma lei divina do amor, porque não existe amor naquela relação, então a pessoa, se não tem amor, então virou festa. Não. Mas há a lei da sociedade. E essa lei, cumprir as leis da sociedade, também implica, em última análise, em cumprir as leis naturais. Porque elas se desenvolvem, se estruturam para organizar uma existência que está vinculada ao Espírito. Então, cumprir a nossa lei da terra aqui também significa cumprir, em última análise, as leis naturais. Então, a violação também. Mas não há esse peso. Muita gente podia ter tido experiências melhores, podia ter evitado o desperdício de uma encarnação, se tivesse entendido isso daqui melhor. Gente que passou uma encarnação inteira vinculada a alguém violento, apanhando, sendo agredido, sendo humilhado, sendo inferiorizado, sendo anulado nos seus potenciais. Mas eu não vou deixar essa pessoa porque... Não é assim que funciona. Isso não é assim. Então, em última análise, concluindo, quando a gente fala, existe o divórcio facilita, não é isso. Pelo contrário, o divórcio acaba sendo, em última análise, um instrumento para reparar danos de jornada. Para reparar equívocos na jornada. Achamos que era algo que não é. Vamos vendo que não é. Tudo bem, paciência. A gente pode corrigir. É possível corrigir porque há tempo. Vamos aproveitar. Há tempo para corrigir. E cada um de nós conseguir, então, recomeçar buscando completar aquilo a que se propôs. Perfeito. O que advém daí? Mas tem os filhos. Isso é outra questão. Responsabilidade sobre filhos, responsabilidade sobre bens, isso é outra questão. Uma coisa não anula a outra. Eu mesmo tenho amigos que se separaram, mas que mantêm um bom relacionamento por causa dos filhos, cuidam bem. Então, isso não é um impedimento. Não é. A questão principal é essa. É fornecer ao indivíduo condições para que ele possa resgatar um ponto de caminhada equilibrado, que se perdeu ou se afetou por uma escolha que parecia certa, mas que se revelou não ser certa. Se houver possibilidade de reparar isso, repare-se, para não desperdiçar a encarnação. Mas não entender que tudo é indissolúvel, porque não é. O que é indissolúvel é o amor. Ponto. Se não há amor, é tudo reparável. Justamente para que se crie esse ambiente, para que se desenvolva a partir disso. Aí a pessoa fica com trauma, nunca mais vai querer ouvir falar em casamento por encarnações da sua vida, porque teve uma experiência traumática aqui. É errado isso, não é para ser assim. Então, gente, esse capítulo é muito curto. É o mais curto do Evangelho segundo o Espiritismo. É o único que não tem nenhuma instrução dos Espíritos para completá-lo. Aqui é só Kardec falando. É um texto exclusivo de Kardec. Então, por que é um texto curtinho? São 2 folhas.
muito objetivo, muito preciso no seu conteúdo. Eu recomendo, vale muito a pena ler, porque é algo que diz respeito ao nosso dia a dia. Quantas pessoas enfrentam problemas de relacionamento? Inúmeros. Inúmeros. Porque a gente é muitas vezes induzido, às vezes a gente vê as coisas de uma forma mais superficial, não consegue enxergar o âmago da questão. Aí se ilude. As coisas bombardeiam, a ideia da beleza, a ideia da aparência, o valor da superficialidade. A gente vai nesse roldão. Pessoas se sacrificam por isso, por um padrão que não tem valor para o espírito. E aí surgem os problemas, e são muitos. E isso deriva para outros tantos problemas. Problemas emocionais, problemas psíquicos, problemas profissionais, porque é a base para toda a nossa existência. Tudo que a gente faz na Terra parte desse núcleo. Se aqui está com problema, todo o resto vai ser afetado. Então é necessário que a gente entenda, é necessário passar, sabe, absorver isso aqui, compreender, digerir e replicar isso. Seja para a gente, quem estiver passando ou estiver atravessando algo que possa requerer um exame mais profundo, seja para aqueles com quem a gente conhece que estão passando por isso e a gente pode, então, de repente, oferecer algo, uma visão a mais para a pessoa, um elemento a mais para que ela possa considerar, para que ela possa raciocinar. Enfim, é algo muito valioso. Excelente para se ler numa tarde de chuva, uma cobertinha, um chá, estudar. Então, eu recomendo, capítulo 22. Não percam a oportunidade de absorver mais um pouco de coisa útil. Então, agradeço a paciência de todos vocês, que vocês tenham um ótimo domingo e uma semana muito abençoada. Um bom domingo para todos. Então, a gente vai levando o nosso pensamento com muita gratidão no coração, buscando a todos os amigos espirituais que nos recebem hoje aqui para mais uma manhã de estudos, uma manhã de reflexão sobre o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E com o pensamento ligado a eles, a gente oferece toda a nossa gratidão, nosso muito obrigado por todo o amparo, por toda a inspiração, por toda a intuição, pela companhia que nos oferecem dentro desse processo de renovação que escolhemos concretizar em nossa existência. Muito obrigado aos mentores da casa, aos nossos mentores, por participar desse momento conosco. E levando mais pensamento, a gente busca aquele que é a razão pela qual estamos aqui hoje reunidos, aquele que nos trouxe pessoalmente esse guia de luz para transformação e iluminação, e que permanece diuturnamente em nosso horizonte, como um farol a nos conduzir, a nos guiar ao caminho certo, ao caminho do progresso, nos infundindo força, coragem, serenidade e esperança para prosseguir mesmo diante dos tropeços, mesmo diante das seduções e dificuldades que o mundo nos oferece. Ao nosso Senhor, nosso Mestre Jesus Cristo, nosso profundo obrigado. Rogando a Ti, Mestre, que Suas bênçãos possam fortalecer e iluminar cada coração aqui presente hoje. Que cada um de nós possa retornar ao seu cotidiano, ao seu dia a dia, trazendo essa lição, trazendo a Sua palavra como um elemento a mais para orientar os nossos passos, nossas palavras, nossas ações, que a gente possa funcionar como cartas vivas do Seu Evangelho, auxiliando a retransmiti-lo, a reproduzi-lo e a difundi-lo perante aqueles com quem convivemos. E que assim a gente possa dar a nossa contribuição pequena para transformar essa família humana ainda tão necessitada de despertar para as realidades do Espírito, em uma família cada vez mais integrada nos mais profundos laços de amor e de paz promanados de nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus.